Ô, Sandra, a gente começou, eu tentando refletir um pouco, qual foi qual é a primeira imagem que eu tenho de você? E era exatamente da leveza. E a gente terminou o bloco anterior exatamente conversando de um tema que, sob hipótese alguma, é fácil. Ele não é fácil para ninguém que tenha sensibilidade, mas você transita nesse tema com razoável leveza. E, obviamente, você tem uma história para contar isso, porque uma coisa foi aquela menina baixinha, bonitinha, lá do sétimo ano, né? Do Colégio Maria Ortiz, que tirou um 10 e que foi questionada. E aí, hoje, essa mulher libertária, mulher atuante, e que, obviamente, atua com muito mais... E que aceita, ou convive, não aceita, felizmente você não aceita, não, você convive com essas coisas com firmeza, mas ao mesmo tempo com leveza. Como é que é essa construção? Isso vem de casa? Isso foi um processo foi compartilhado com outros colegas ou outras colegas negras? Conta um pouquinho. Olha, Arlindo, como é que foi essa construção? Você me faz pensar um pouco nessa construção, porque, na verdade, eu tive um início de vida, ok? Eu tive um início de vida meio conturbado, né? Uma vez eu fazia terapia, né? Eu tenho umas histórias assim ótimas, assim, de tudo para ser derrubada, né? E eu lembro que eu estava fazendo terapia e o terapeuta falou para mim, ele não sabe que essa frase foi marcante, né? Você é um desvio de curso. Você é um desvio de curso. Você é um desvio de curso. Eu tinha tudo para dar errado. E assim, nas pancadas, eu sou bode, eu não sou ovelha, eu sou bode, eu não sou um rio, eu sou um desvio de curso. Então, assim, talvez, e aí é preciso acreditar, né, nessa força ancestral que você vem. Que raízes são essas que eu trago? De onde vem isso? Porque isso não vem só de mim. E aí preciso compensar em umas construções. Eu precisaria ter construído junto para te dar essa resposta. Qual é a linhagem ancestral que me trouxe até aqui? E esse mapa é um mapa que eu não consigo fazer ainda, né? Talvez um dia eu consiga, ainda tem tempo, né? Só até 60 e poucos dá ainda para fazer isso. Porque, na verdade, eu nasci numa situação em 1952 e eu era filha de mãe solteira. Já começa a complicar. Né? Então, você imagina, se a minha história é difícil, agora você imagina da minha mãe, em 1952, mãe solteira. Então, a gente tem história de sobrevivência só aí nesse pedaço, né? Eu sou filha de mãe solteira e eu tenho uma irmã reconhecida pelo pai, nós duas somos filhas do mesmo pai, mas ela é reconhecida por ele e eu não. Então, temos sobrenomes diferentes. Então, eu aprendi a viver desde sempre com essa criando maneiras de dar uma sobrevivida, né? E depois a minha mãe morou no Rio e tal, mas aí ela voltou para Vitória e ela precisava estudar. E ela, com duas crianças, não podia estudar. Então, eu fiquei no Rio com a minha avó. E essa minha avó é uma avó branca, mas é uma avó postiça, né? Uma avó daquelas pessoas bem Rio de Janeiro, assim, né? Que acolhe e tal, vira logo madrinha e tal, não sei o que lá. E ela resolveu que ela toma conta de mim, para minha mãe poder até minha mãe poder organizar a vida. Então eu passei a minha primeira infância, a minha segunda infância, quase toda, apartada da minha mãe, que depois veio para Vitória e tal, e morando com a minha avó. Só que lá eu ganhei um ninho. Sabe alguém que diz para você assim, aí você imagina, ainda tinha que aguentar a ciumeira toda, porque eu não era neta oficial, mas eu era neta querida, né? Eu era neta boazinha, obediente, lindinha, né? Aquela que vai para a escola já sabendo ler, essa coisa toda. Então eu tive um ninho, e aí são os meus ancestrais, né, dessa proteção. Você nasceu não foi para dar errado, né? Depois eu fui registrada
e que é uma coisa complicada, talvez, também, que tem ajudado nesse processo de me manter sempre um pouco mais na retaguarda, né? O meu registro oficial só aconteceu quando eu tinha 8 anos, 7 para 8, que eu precisava de registro, né? Eu não tinha, e a minha mãe insistindo para meu pai me registrar e tal, e ele acabou não me registrando. E aí o companheiro dela, que depois ela casou com ele, acabou me registrando. Então eu sou filha social de um e sou filha biológica de outro. E não pertencer é uma coisa complexa. Então, talvez toda essa minha história complexa tenha me ajudado a desenvolver uma certa linha do meio, porque eu estou sempre em 2 mundos, né? Claro que tem muita coisa a ver, porque o fato de socialmente eu não ter uma parte da minha história, né, original, né? Mas eu tenho ela não se aparta de mim enquanto biológica, enquanto ancestralidade e tal. Então, de alguma forma, eu acredito que eu tenha, sabe, alguém lá em cima gosta demais de mim. E já me livrou de cada confusão, assim, fantástico. Então, eu sou uma pessoa, eu tenho certeza que lá de cima me ama. Isso é uma frase, assim, que eu gosto muito de usar. Alguém me ama muito. Então, tem toda aí, eu ganho uma avó, eu ganho um carinho, eu ganho uma atenção, eu ganho muita raiva também, porque aí você é aquela que não é e acaba sendo e ocupando o lugar daqueles que legitimamente seriam, que seriam os netos. Então, toda essa coisa da implicância, ao mesmo tempo que eu tinha uma avó colo, eu tinha uns primos que, assim, sabe, queriam me acabar comigo porque eu era tudo que eles não eram, né? Então, assim, mas esse temperamento de observação é uma coisa que eu sempre tive. Então, assim, eu tenho cenas na minha cabeça de infância que não consegue, a psicologia talvez não explicaria por que eu não apago, né? Depois de 60 anos depois. Até porque são cenas estruturantes, que dão esse lugar de aconchego. E ao mesmo tempo que eu tenho do professor lá, né, que me fez comprovar que meu 10 não foi roubado, colado de alguém, eu tenho também outras que eu não consigo esquecer, mas que são aquelas que me acolhem, que me colocam no colo, que me dão conforto. Então, eu tive o privilégio, eu acho, de transitar entre uma coisa e outra, entre uma coisa e outra, né? Uma outra coisa que eu acho que ajudou a construção, poderia não ter ajudado, mas ajudou, foi a questão cultural também, né? A minha mãe, bom, se eu pensar em herança cognitiva, herdada, tem uma herança biológica lá de alguém que escrevia, que, né, tem toda uma história assim da parte paterna biológica. Então, tem alguma coisa herdada nessa questão também, provavelmente. Mas na época de criança, né, com a minha mãe, a gente foi muito ligada numa igreja evangélica, uma igreja batista, né? Então, você tem um acesso à música. Isso faz um bem danado. Isso faz um bem. E meu avô, né, por parte de pai biológico, ele era um maestro, né? E ele achava que a neta dela, olha que preciosidade, a neta dele cantava bem, era afinada. Alguém precisa de carimbo do passaporte melhor do que seu avô dizer que você é afinada? Não, você tem que morrer de amor por música, né? Mais um avô desse, né? Então, assim, tem essas coisas. Eu acho que a minha trajetória ela foi muito mesclada entre essas coisas, né? O desestruturante mais o que estrutura, o desestruturante mais o que estrutura. Então, talvez, assim, hoje lidar com a vida, talvez seja essa leveza que você chama, talvez seja ter tido a possibilidade de ter assim, os 2 extremos, as 2 balanças o tempo inteiro, e o tempo inteiro elaborar sobre ela. Ô, Sandra, que coisa boa. E bom que você fez uma declaração que, para mim, é muito importante. Você tem escrita no DNA. No DNA, não é no DNA social. Não é? Sim, sim. E já que como é que é essa escrita, no que é a sua poesia? Eu não conheço os seus contos, mas eu conheço a sua poesia. Pouco, mas conheço alguma coisa da sua poesia. No que é a sua poesia, a sua escrita, reflete
a discriminada e no que é que ela reflete a acolhida? Olha, Arlindo, você faz umas perguntas bem interessantes. O que ela reflete a discriminada? Eu acho que ela faz ela cumpre um dever de anunciar que essa discriminação não ficou, não é invisível, não se tomou consciência dela. Então é muito dolorido, por exemplo, mas é preciso dizer, é preciso que as pessoas saibam, né? Estou inteira, estou viva, feliz, que ótimo, mas nós, esse monte de mulher, sabe, negra, inteligente, maravilhosa, trabalhadora e tal, mas nós somos um grupo, né? Se tem um termo que eu gosto de usar, existe uma sozinhez que nos circula, que nos está sempre em torno de nós. Mas sozinhez não é solidão, é sozinhez. É você saber que você saber que pode, mas você está num lugar de sozinha. A solidão da mulher negra é um negócio que merece ser estudado, ser pensado pela própria mulher negra, pelos próprios homens negros, né? Pela própria sociedade, né? De uma forma geral. Preciso pensar em que lugar é esse, que papel é esse. Então, assim, a gente precisa começar a falar de forma de frente, olhando de frente, com sinceridade no olhar e no acolhimento. Nós, homens, mulheres, brancos, negros, marrons, o que for, precisamos olhar com carinho. As mulheres negras são as que sustentam o trabalho braçal dessa sociedade, o trabalho duro. Eu lembro que quando eu trabalhava lá, teve um tempo que eu trabalhei com cidadania, lá na Casa do Cidadão, foram 7 anos, assim, muito, é um outro pedaço da minha vida muito interessante. Trabalhei lá na Casa do Cidadão, era núcleo de atendimento à mulher. E aí eu fui para lá, quando Ademir Cardoso era o secretário de Cidadania, e era para cuidar de um departamento lá que era para dar assessoria à associação de mulheres e tal, grupos de mulheres organizadas e tal. E a gente começou a trabalhar lá no sentido de começar a escuta dessas próprias mulheres. Quem eram essas mulheres? De que elas falavam? Você está lá criando no seu bairro, na sua comunidade, uma associação de mulheres e tal, está discutindo. Mas e você? Quem é você, né? Aí você é a mesma mulher que apanha, a mesma mulher que sofre a violência. Então, a gente começou, então, a ampliar o trabalho também para o atendimento, a conversa com essas mulheres. Uma das coisas mais fantásticas, isso vai falar uma pergunta que você me fez anteriormente. Os olhos de uma mulher negra brilham quando do outro lado da mesa, para atendê-las, tem uma outra mulher negra. Sabe essa coisa da representatividade? Então, falar de uma mulher negra, falar de violência com o fato dela ter sido violentada com uma outra mulher negra, já dispara uma relação de confiança. Então, assim, foi um período muito interessante. Era um período de escuta. A minha função era o acolhimento e depois fazia os outros encaminhamentos e tal. A gente foi um serviço muito interessante, mas escutar muitas mulheres, né? E pensar nesse papel. As mulheres, elas trabalhavam, elas mantinham a casa, elas cuidavam dos filhos, mas mesmo assim elas apanhavam. Qual é o grosso dessas mulheres? São mulheres negras. Então, assim, esse lugar de encontrar essas pessoas nesses lugares, mulheres negras em todos os lugares, para quem vai ser atendido, faz uma diferença muito grande. Eu preciso me ver para desejar, para ter esperança. Eu posso. Então, por exemplo, eu uso meu cabelo assim, natural tem algum tempo, mas as minhas aluninhas são tão felizes também, porque o cabelo delas é igual da professora que né? Igual, olha o meu. Se eu ponho trança, elas põem trança, se eu solto, elas soltam. Precisa, é um lugar, e a minha professora é minha professora, né? Alguém de respeito na escola. Então, parecer é muito importante. Então, essa coisa dessa representatividade que ajuda. Então, eu tive isso. Meu avô,
negro, músico, minha avó branca, meu colo, meu grande colo protetor, assim. Então, acho que talvez isso me ajude a, o tempo inteiro, estar cavando quais são as possibilidades. As minhas filhas dizem que elas não tiveram problemas na fase da infância delas com essa questão racial, e elas falam que eu sempre tinha, que eu as colocava numa condição especial, e é interessante conversar com elas sobre isso, de protegidas. Então, assim, elas não se sentiam, porque elas já chegavam o cartãozinho de sucesso delas à mão, assim, sabe? Então, assim, e para mim isso é um mecanismo de sobrevivência. E hoje todas duas militam nessa área, todas duas, mas não é para... não é no sentido de vingar a sua própria dor. Não, não é isso. É no sentido de que a dor de um importa para nós todas. Então, a gente se defende, não é porque eu fui muito... Não, é porque a dor de uma mulher importa a todas as mulheres. A dor de uma mulher negra importa a todas as mulheres negras. E acho que esse é o nosso... Esse precisa ser o movimento. Eu acho que, mas aí tem uma coisa, porque isso bate muito contra o individualismo exagerado que aí está, né? Então, nós encontramos mulheres que conseguem, eventualmente, galgar alguma ponte de sucesso e dizem, olha, isso é história, feminismo é mimimi, porque olha como é que eu consegui. Ou algumas pessoas estão indicadas. Da mesma forma, é mimimi a questão do racismo. Veja o professor X, que é preto também, veja o médico Y, ou seja, a exceção vira uma demonstração de sucesso. Você já vivenciou isso? Uhum. Olha, o Larlindo, eu consigo enxergar na minha trajetória, apesar de eu ter uma história bem, bem complexa, que tinha muito para dar errado, mas eu consigo enxergar na minha trajetória experiências onde eu consegui galgar uma situação que para mim é privilegiada. Então, por exemplo, eu estou numa posição privilegiada, não sou uma pessoa que tem um monte de sucesso, um monte de... Não, mas tive acesso, tive possibilidade, garantia de estar chegando a isso. Mas eu não posso dizer que isso não é assim não, porque quem não vivenciou, quem não tem um ambiente propício, não vai chegar, não. Não adianta eu dizer que eu cheguei e todo mundo chega, não é assim. Não é assim. Um serviço de apoio aos negros, afrodescendentes, né, que chegam às universidades pelo caminho das cotas, não é que eles sejam menos inteligentes, mas eles precisam aumentar a vivência dele nesse mundo intelectual, nesse mundo de livros. Então, é preciso não só garantir que ele chegue, mas é preciso que ele tenha a oportunidade de não precisar trabalhar para poder continuar estudando, poder ter uma bolsa para poder ser aluno de pesquisa. Tudo isso vai ajudar, não basta o acesso. Eles vão entrar, e muitos deles vão entrar com déficit ainda de conhecimento, principalmente de escrita e de leitura. A universidade precisa criar mecanismos onde essa parte precisa ser compensada. Não adianta só colocar, não é assim, não é simples assim. Então, você tem meia dúzia de pessoas em relação à quantidade da população, né? Que você tem meia dúzia de pessoas que conseguiu chegar. Mas não é assim. Não é assim, mérito, eu cheguei porque eu tive uma condição, de uma certa forma, privilegiada. Mas quem viveu menos idade de leitura, menos possibilidades de ser inserido em um universo de arte, não é assim tão garantido, né? Então, assim, a gente está ainda num processo bastante complexo de garantia de direitos. Vamos parar com qualquer complexo, o complexo sistema aí pelo qual estamos falando. A gente vai fazer uma pequena parada e já a gente volta. Ok.